Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Deus é bom. Você está pronto para receber uma porção da palavra? Estamos em um culto de missões. E como a Mira falou, eu adorei esse conhecimento. Sabe, querido, quando o conhecimento chega é bom demais, não é? Eu adorei, eu me senti um míssil. Atravessando as nações. Que coisa boa. Missões, adorei. Somos mísseis na mão do Senhor, não é? Podemos ser lançados, mas também somos mísseis naquilo que nós falamos. A palavra poderosa que nós liberamos sobre a vida desses missionários, sobre a vida de nações, sobre a vida do Hospital Rocha Faria. Você ora pelo Hospital Rocha Faria? Sobre a vida dos bombeiros, que coisa linda. Nós estamos lá também, estamos junto aos policiais, estamos fazendo missões urbanas, né? Porque a palavra vai dizer, eu quero que você abra lá, por gentileza, em Atos, no capítulo 1. Atos, no capítulo 1. Eu quero ler com você a partir do versículo 8. Aqui começa a missão da igreja do Senhor Jesus Cristo, no livro de Atos. E Jesus dá uma instrução poderosa para que a igreja possa ser lançada como esse míssil e seja direcionada a esse alvo. E sabe, queridos, todo míssil, ele carrega poder dentro dele, não é verdade? Ele é lançado para um alvo, mas dentro dele tem um poder explosivo. É claro que, naturalmente falando, nós temos mísseis que destroem, não é? São lançados com poder destrutivo. Mas, queridos, eu e você somos mísseis, lançados com um poder que não destrói. Pelo contrário, que faz proezas. Amém? E aqui, Jesus está dizendo, eu vou lançar vocês como um míssil. Mas antes eu vou equipar vocês, para que quando vocês cheguem ao alvo, vocês possam liberar um poder abençoador. Amém? E ele diz o seguinte, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder, força, capacidade, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, missões urbanas, como em toda a Judéia, um pouco mais além. Jerusalém é a cidade, Judéia é o estado, e Samaria, o estado vizinho, que tinha rixa com Jerusalém. Opa! Já começou a ficar estranho, né? Porque eu vou ser lançado para aquele que é diferente de mim. Eu vou ser lançado para um povo mestiço. Porque os samaritanos não eram puros. A linhagem deles não era pura, era misturada. E samaritanos e as pessoas que nasciam lá em Jerusalém não se davam muito bem. Porque havia preconceito de Jerusalém para Samaria. Jerusalém considerava os nascidos em Samaria como se fosse lixo, como não tivesse no mesmo nível de humanidade. Mas Jesus disse, mas eu vou lançar vocês em Samaria. Aquele povo diferente, aquele povo estranho, aquele povo que tem outros costumes, aquele povo que tem até outros deuses, eu vou lançar vocês lá. E até os confins da terra. Meu Deus, até Campo Grande, até Santa Cruz, até Itaguaí, até Paciência, Cosmo. Cadê o povo de Paciências, o povo de Cosmos? Cadê vocês? Pois é, confins da terra, porque para eles nós somos o confins da terra. Mas Jesus disse, eu vou lançar no lugar confortável. Não, Samaria não era confortável. Eu vou lançar em Campo Grande, meu Deus. Mas eu vou lançar. Por quê? Porque lá tem um povo que precisa ouvir o que você tem. E um povo que precisa desfrutar do poder que eu estou te capacitando.
Amém, queridos? Oh, glória! Você está disposto? Estamos num culto de missões e vamos falar de missões no culto de missões. Porque o culto de missões não é só para botar bandeira. O culto de missões não é só para ter almoço. Que é um bom propósito. Vamos comprar um bebedouro, como o pastor Josias falou pela manhã. Vamos comprar um bebedouro amanhã. Para a igreja de Angola, lá de Samuel e Kaline. Para que aquelas crianças africanas possam beber água de qualidade. Para não ter disenteria, para não ter problemas estomacais, para que elas possam crescer saudáveis, porque não é só sobre vida espiritual, mas também é sobre uma boa jornada, não é? Claro que o alimento espiritual é muito importante, queridos, mas principalmente para alguém que não tem o que comer, para que a qualidade de vida não é boa, a gente precisa mudar a vida das pessoas, porque o evangelho é isso, é mudança, é transformação. Para o pobre ser rico, para o cego ver, para o doente ser curado. Isso é evangelho, amém? Por isso, muitas vezes, nós começamos através do trabalho social. Porque, às vezes, falar de Jesus não é bem recebido. Mas quem tem fome tem pressa. Se você dá a cesta básica, o alimento, eles vão parar para ouvir. Isso não é hipocrisia, isso é estratégia. Amém? Vamos comprar um bebedouro para as crianças que estão lá na igreja do pastor Samuel e de Kaline. Amém? Você vai fazer parte disso. Por quê? Porque você é filho de Deus. Porque você carrega Jesus Cristo e o Espírito Santo. Porque você já é abençoado. Amém? A Bíblia fala, queridos, lá de Abraão. Foi o foco da ministração dessa manhã. Se você quiser, você pode ouvir depois. Mas não vai ser o foco dessa ministração, que Deus já mudou um pouco. Aquilo que Ele quer que você receba. Porque você não estava aqui no culto de 8h30, só eu e o pastor Josias. E pastor Edelvis e alguns poucos. E o Ministério de Música, claro. O povo que está trabalhando lá no estúdio. Se bem que Jairo não estava aí de manhã, não. Abraão. Abraão foi levantado pelo Senhor. Deus aparece para Abraão e faz uma proposta para Abraão. E Deus fala: Abraão, seguinte, meu amigo. É porque se eu fosse Deus, eu falaria assim com Abraão. Seguinte, eu tenho uma proposta para te fazer. Sai da tua terra, do teu conforto, daquilo que você conhece, daquilo que você sabe como funciona. Porque você sabe como funciona o lugar que você mora. Sabe quando chove, enche, quando chove, falta luz. Não é assim? Às vezes falta água, enfim. Você sabe como é o lugar que você mora, a terra que você mora. Então, Abraão, você vai sair desse lugar que você já conhece, já sabe como funciona. Agora você também vai sair do meio da tua família, dos teus parentes. Sabe aqueles parentes que você já sabe como lidar? É até difícil, desafiador, mas você já sabe como lidar? Pois é, então você vai sair para um novo, para um povo novo, para costumes novos que você nem conhece. E eu vou te dizer, Abraão, nem posso te mostrar agora. Você primeiro sai, depois eu te mostro. Nem uma pinceladinha, Senhor. Não, sai da tua terra. Tenha a atitude de crer que se eu mandei você sair, vai tudo bem. Tenha a atitude de crer. Sai, primeiro, se desprende, se desamarra, tira aquela corda do cais que está te prendendo, sai, solta. Deus estava dizendo para Abraão, ei, olhar para frente agora. Sai daquilo que você conhece, daquilo que você planejou, daquilo que está tudo certo, daquilo que te dá confiança, e agora confia em mim. E vai para o lugar onde é Deus. Cadê o GPS? Cadê o Google Maps? Não, eu vou te mostrar. Porque sabe lá no Google Maps, no Waze, você consegue ver toda a jornada, até onde você vai chegar. Aí você olha, abre lá, aqui está vermelho, tem engarrafamento, aqui tem acidente, aqui tem isso, aquilo, tem aquilo. Você mostra tudo até você chegar. Ah, mas com Deus não é assim. Deixa eu te dizer, preservação. Deus sempre sabe mais do que a gente, sabe por quê? Porque se Deus mostrasse, a gente ia ficar parado. Não saio mesmo, né? Então, Deus não mostrou para Abraão.
Deus diz: Abraão, sai. Ao longo do caminho eu vou te mostrar. E sabe, queridos, quando Deus faz essa proposta para Abraão, Deus diz o seguinte: olha, você vai sair, você vai largar, você vai deixar aquilo que você conhece, aquilo que é confortável, você vai deixar aquilo que você já sabe lidar, e agora você vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Um lugar que você vai conhecer, que você vai ter que aprender a lidar, povos que você vai passar. Porque eu quero aumentar a tua perspectiva, eu quero aumentar a tua visão, eu quero tirar você desse lugar que você já conhece e quero te levar para um outro lugar, porque, Abraão, você vai ser grande. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe que às vezes Deus manda você sair de um lugar que é confortável, que está bom, que você já conhece, mas porque o propósito que Ele tem é maior do que o lugar que você está. Que as pessoas que você precisa tocar, elas não estão no lugar que você está. E Deus disse: você será uma bênção. Aonde? Aonde eu te mandar. Mas eu vou ser uma bênção naqueles povos dos Eus, lá todos, dos cananeus, jebuseus, amorreus, vai. Você vai passar por todos esses lugares, porque você é uma bênção. Você vai ser uma bênção. Sabe, queridos, quando Deus fala para Abraão que eu vou te abençoar e você será uma bênção, Deus não estava dizendo que a bênção ficaria em Abraão. Não era só sobre Abraão, mas era sobre Abraão e iria passar. Era o testemunho que Abraão iria dar. Porque se eu sou abençoado e eu abençoo, eu estou mostrando o caráter abençoador do meu Deus. Um Deus que todos aqueles povos que Abraão passou não conheciam. Mas estava sobre Abraão a responsabilidade de mostrar. Porque quando eu abençoo, eu estou dizendo Deus é um abençoador. Quando eu abençoo, eu estou dizendo Deus é amor. Quando eu abençoo, eu estou dizendo Deus tem compaixão e misericórdia. Amém, queridos? Então a Bíblia diz, lá em Atos, quando nós lemos: eu vou derramar sobre vocês um poder, uma força, que vai fazer com que você seja uma testemunha. Para quem? Para quem não me conhece. Para o povo que está lá fora, em missões urbanas, para o povo que está em outras nações, para Raquel e Estênio que estão em Varginha, outro costume, outra cidade, outra cultura, para o povo que está lá em Portugal, com o pastor Guilherme e Tânia, outra cultura, outro clima, outra comida maravilhosa. Varginha também tem comida maravilhosa? Gente, não sei o que Deus tem comigo, mas todo lugar que a gente tem ido, levar socorro e conselho aos pastores, tem comida boa. Acho que é a oração do meu marido, né? É a oração do meu marido. Acabei de receber a revelação. Ô, Glória, você está disposto? Ih, que fraqueza. Se Deus mostrasse para você, aparecesse para você agora e dissesse: larga a tua terra, a tua parentela e a casa de teus pais, e vai para onde, Senhor? Para a terra que eu vou te mostrar ainda. Agora tem um detalhe: eu vou te abençoar na jornada, e você será uma bênção para quem passar por você na jornada. Sabe, queridos, Deus às vezes está falando para a gente isso. Não que a gente vá para outra nação, não que a gente vá para outro estado, mas às vezes Deus está dizendo: larga as amarras que estão te prendendo, larga o que você considera e pega o que eu considero. Às vezes Deus está falando: é hora de mudar a estação, é hora de virar a página, é hora de você ter uma atitude. Às vezes a gente está querendo que Deus tenha atitude, querido. Deus está de lá olhando: e aí, vai ou não vai? Né? Às vezes, uma vez o pastor João Roberto falou isso, eu achei fantástico. Muitas vezes nós estamos querendo falar com Deus, para que Deus faça, que Deus realize, que Deus isso, que Deus aquilo. E Deus está dizendo assim: faça você, eu já te dei autoridade. Tenha uma atitude.
Ande pela fé e fé se move. Fé tem uma ação correspondente. Sabe, queridos, Deus é um Deus dinâmico. Eu sempre falo isso, o Espírito Santo é dinâmico. Deus não é estático, Deus está em movimento. Porque tudo que vive tem vida, se movimenta, pulsa. E às vezes nós estamos parados no mesmo lugar. Não, queridos, Deus está com expectativa no nosso crescimento. O nosso tema esse mês é crescimento. E é isso mesmo, estamos crescendo. Estamos crescendo para compreender o coração de Deus em relação a missões. Amém? Jesus disse, vocês vão ficar e vão receber poder para ser testemunha. Sabe, queridos, o apóstolo Paulo, quantos conhecem o apóstolo Paulo? Já ouviram falar? Já leram alguma coisa que ele escreveu? Se você quer conhecer o apóstolo Paulo, leia as cartas que ele escreveu. Leia como foi a vida dele. Ele deixou bastante instrução para a gente poder conhecer o seu caráter, conhecer como ele operava, os motivos pelo qual ele fez o que ele fez. E eu gosto muito de uma passagem que está lá no livro de Atos. Eu quero ler com você, por gentileza. Vira aí algumas páginas. E quando nós entendemos o motivo pelo qual o livro de Atos começa, por que ele foi escrito? Ele foi escrito por Lucas. E o livro de Atos, ele fala sobre os atos da igreja de Cristo. Por isso, Atos, 2 apóstolos. Ele fala sobre os atos que os apóstolos cometeram, fizeram, realizaram naquele tempo. O início da igreja. O que nós chamamos de igreja primitiva. Não primitiva porque está atrasada, pelo contrário. Primitiva porque vem de primeiro, de primórdios. Porque às vezes as pessoas falam, a igreja é primitiva, nós é que somos primitivos. Não, a palavra não é sobre isso. A palavra é sobre primórdios. Aquilo que iniciou, aquilo que começou. Então, se eu tenho dúvida qual é o meu propósito, eu tenho que ir para a Gênesis. Eu tenho que ir para os começos. Então, se você tem dúvida sobre você, sobre o mundo, vá para a Gênesis, capítulo 1, capítulo 2. Se você tem dúvida como o mal entrou no mundo, vá para a Gênesis, capítulo 3. Está lá. Se eu tenho dúvida, eu preciso ir para o começo de todas as coisas. Então, Atos é o começo da igreja sobre essa terra. Então, é para lá que eu tenho que ir. E logo no começo, Jesus disse, eu estou mandando vocês em missão, mas vocês não vão de qualquer maneira. Vocês vão receber poder para realizar a missão. Porque esse míssil vai carregado de poder. Amém, queridos? Assim como Deus falou para Abraão, você vai para uma missão, mas você vai carregado de bênção. Você não vai de qualquer maneira. Eu te abençoo. Tu serás uma bênção. Amém, queridos? Você sabe que não mudou? Deus te comissionou para uma missão. Sim, comissionou. Ministério da Reconciliação. É a função de missões. É o âmago de missões. Reconciliar o mundo com Cristo. Mas nem eu nem você vamos de qualquer jeito. Nós já recebemos o poder explosivo de Deus. Recebemos o revestimento de poder para sermos testemunhas eficazes. Mas também somos filhos pela fé de Abraão. As maldições ficaram na cruz e as bênçãos nós herdamos. Então eu vou abençoada. Ele já me abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu vou abençoada. E se eu vou abençoada, eu vou para abençoar. Amém, queridos? Voltando para o apóstolo Paulo. Esse apóstolo Paulo, ele escreve uma coisa gloriosa no final da sua jornada. Sabe, queridos, o final da vida de um homem deve ser olhado para trás e ele julgar as suas realizações. E realização não é casa de praia. Realização não é carro do ano. Realização é quantas vidas ele alterou. Quantos destinos ele mudou. Quantas pessoas ele abençoou. Essa é a realização do homem. Ter uma família, essa família ser uma família abençoada, ele ser um abençoador. Você pedia a bênção ao seu avô e ao seu pai? Eu pedi a bênção para o meu avô, para o meu pai. Bênção avô, bênção avó. E o que eles diziam? Deus te abençoe. Hoje nós esquecemos de abençoar os nossos filhos. Abençoa o teu filho.
Ora por ele quando ele estiver dormindo. Ele está dando problema? Impõe as mãos sobre ele. Ora pelo quarto. Porque na minha época a gente fazia besteira na rua. Aí agora as crianças estão no quarto. E a gente acha que elas não estão fazendo besteira. Mas elas estão no celular. A porta de todas as besteiras. Ore por ele. Olhe pelo quarto. Pelo ambiente do quarto do seu filho. Pelo ambiente do quarto da sua filha. Afinal de contas, o que eles estão fazendo naquele quarto? Vá lá. A casa é sua. Você é autoridade na sua casa. Não entra nessa do filho dizer, eu tenho a minha privacidade. Quem paga as tuas contas? Quando você tiver autonomia, você tem privacidade. Enquanto você não tem autonomia, eu cuido da sua privacidade. Oh, glória. Estou querendo voltar, mas... Filhos precisam de limites. Limite é prova de amor. Limite traz segurança. Sabe que limite traz segurança? Tem um limite. Essa pedra diz que é o meu limite. Se eu continuar, eu me machuco. Limites trazem segurança. Quando você diz ao seu filho aquilo que é importante, aquilo que está na palavra, você está colocando limites na vida dele. E ele não está... na hora ele pode até se sentir chateado, mas o que você está comunicando para ele é amor. E sabe que ele entende? Ele entende amor. Quantas vezes você ensinou na sua casa bom comportamento e não teve resposta de bom comportamento na sua casa, mas quando você foi buscar o seu filho na casa do amiguinho, a mãe falou, seu filho é muito educado. Aí você fica... Por quê? Porque a educação que você está dando na sua casa está entrando. Ele não quer demonstrar isso em casa, mas na rua ele demonstra. Cuide dos seus adolescentes. E cuidado também é por limites. Cuidado é você entrar no quarto e dizer, tá vendo o quê? Tá acessando o quê? Deixa eu ver seu celular. Não, mãe, é o meu celular, eu tenho direito. Mas você também tem deveres. E o meu dever é cuidar da sua vida. Amém, gente? Voltando para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz o seguinte na sua última viagem missionária. Porque a outra viagem dele foi para Roma. Apesar dele fazer missões em Roma, não é conotado como uma viagem missionária. Na sua última viagem, Paulo já estava prestes a ir para Jerusalém, para ser julgado, preso, enviado para Roma. Ficou lá durante 2 anos, preso numa casa. Mas era a grande despedida, era a grande conferência de despedida do apóstolo Paulo. Você sabe que as últimas palavras são importantes? Essa palavra de Jesus, fique em Jerusalém, porque do alto você vai ser revestido de poder, foram as últimas palavras de Jesus aqui. Depois ele foi para o céu. Então as últimas palavras, elas são importantes, são as últimas instruções. E as últimas instruções que o apóstolo Paulo dá para os seus presbíteros, para aqueles que estavam tomando conta da igreja, é uma instrução muito importante que eu quero ler com você. Diz o seguinte, Atos capítulo 20, no versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Vamos colocar os presbíteros, vamos colocar a liderança, nós podemos colocar os missionários, aqueles que o apóstolo Paulo levantou. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor, com toda humildade, lágrimas e provações,
que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para Deus, para com Deus, e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, queridos, basicamente o que o apóstolo Paulo estava dizendo é que eu ministrei salvação. Em todo esse tempo, eu andei de cidade em cidade. Abri igreja. Muitas igrejas foram abertas através da vida do apóstolo Paulo. Mas ele não fala sobre isso aqui, na última conferência. Ele realça na última conferência 2 pontos importantes demais, que retratam o nosso ministério da reconciliação. Ele diz, de cidade em cidade, eu servi ao Senhor. E ele diz 3 características pelas quais ele serviu ao Senhor. Ele diz, eu servi ao Senhor com lágrimas. Eu servi ao Senhor com provações. Eu servi ao Senhor com humildade. 3 características pelas quais o apóstolo Paulo serviu ao Senhor. Humildade, lágrimas e provações. Quando ele via um povo diferente, ele não dizia, não vou me misturar com esse povo, porque esse povo é diferente, se veste diferente, fala até palavrão, come diferente, até fuma, tem uma vida desregrada. Isso não foi empecilho para o apóstolo Paulo servir ao Senhor. Ele não julgou que o outro, que não comia como ele, não se vestia como ele, não congregava como ele, não orava como ele, não tinha o mesmo Deus que ele não julgou que isso era superioridade dele e inferioridade do outro. Pelo contrário, ele foi até o outro e trouxe o outro para a mesma arena da fé que ele estava. O outro que ia morrer ia para o inferno. O outro que não tinha uma mente transformada. Ele trouxe o outro para a arena da fé, da mente transformada. A arena da fé, da salvação em Jesus Cristo. E ele diz, os 2 alvos, que são os nossos alvos. Ele diz, cadê o óculos? 21. Testificando. Vamos voltar lá para o primeiro versículo que a gente leu? O versículo que a gente leu lá em Atos, no capítulo 1, a partir do versículo 8, diz o quê? Que nós seríamos o quê? Vocês estão aqui, gente? Acorda aí, povo, eu acordei. Seria testemunha. Diz assim, só para eu ter certeza que você está aí. Eu sou uma testemunha. Eu sou uma testemunha. Sereis testemunhas. E o apóstolo Paulo fala o quê? Testificando. Uma testemunha produz uma evidência. A testemunha testifica algo que aconteceu. Ela vai dizer, sim, aconteceu esse crime. Fulano matou Beltrano. Ela testificou algo que aconteceu. Ela testemunhou, ela produziu uma evidência. Então o apóstolo Paulo, Jesus fala, vocês serão minhas testemunhas. Vocês vão testificar que eu estou vivo, que eu salvo, que eu curo. Que eu sou alegria, paz. Vocês vão testificar isso de que forma? Sendo uma testemunha, revestidos de poder e manifestando este poder. Amém, queridos? O apóstolo Paulo diz, eu fui testemunha, eu testifiquei. E ele diz, tanto a judeus como a gregos. Ué, não é só judeu? Não. Ele foi apóstolo dos gentios. Ele testificou também para os gregos. E você vai testificar para aquele que serve a outros deuses? Vai. Porque ele precisa deixar de servir os outros deuses e servir ao Deus Todo-Poderoso. Testificando a judeus e a gregos. E o que o apóstolo Paulo testificou? Ele não testificou o que ele achava. Ele não testificou aquilo que era importante
para ele como homem. Não, ele testificou o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Este era o propósito, testificar acerca do arrependimento. Porque, queridos, só há novo nascimento se houver arrependimento. O arrependimento é o início. Eu me arrependo da vida que eu tinha. Eu me arrependo daquilo que eu fazia. Eu me arrependo dos pecados cometidos. E agora eu venho para Cristo. Primeiro o arrependimento. E depois eu desfruto daquilo que há em Cristo. E o apóstolo Paulo falou, eu preguei esse tempo todo, na rua, publicamente, de casa em casa, no contato pessoal, eu preguei arrependimento em Deus e fé em Jesus Cristo. Doutrinas básicas da Bíblia, está lá em Hebreus capítulo 6, venha fazer o rema, matrículas abertas, a aula começa dia 27 e você estará aqui em sala de aula, amém? Oh glória! Fé e arrependimento. Amém, queridos? E nós? Vamos pensar sobre nós. Como nós estamos na nossa jornada? Como nós estamos caminhando? O que nós estamos fazendo? Às vezes parece, né? Não estou dizendo que parece que a igreja está um pouco adormecida. Porque, queridos, eu falei no culto anterior, a palavra da fé, ela é maravilhosa. Meu Deus, o que seria de nós sem a palavra da fé? Que transforma a nossa maneira de pensar, que nos mostra aquilo que a Bíblia fala. Só que quando nós não entendemos o propósito da palavra da fé, nós nos tornamos, não é o nosso caso, mas nós podemos nos tornar uma igreja egoísta, que só pensa nela, né? A igreja do me dá, me dá. E é claro que nós servimos a um Deus que tem interesse na nossa provisão, na nossa prosperidade, em todas as áreas, não é só financeira, em todas as áreas. Mas esse mesmo Deus que tem interesse na nossa provisão, Ele também tem interesse que a gente cumpra a nossa missão. Amém? Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Eu sou da palavra da fé, que coisa maravilhosa, eu oro, Deus me ouve, e se Ele me ouve, porque não fará o que eu peço, segundo a sua palavra? Isso é maravilhoso. A minha mente está sendo transformada, eu sei que eu sou uma nova criatura, eu sei que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então eu sei que eu não sou um pecador, mas que eu sou justiça de Deus. Eu sei que eu tenho comunhão com Deus, eu sei que eu abrigo o Espírito Santo, eu sou templo do Espírito Santo, Ele mora em mim, Ele não vem a passeio, eu não entro e saio da presença de Deus, eu vivo na presença de Deus. Isso é maravilhoso. Mas também, queridos, a gente não pode ficar só com essa parte. A gente precisa olhar para o outro lado. Nós não estamos aqui à toa, a passeio. Nós não estamos nessa terra, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, nós temos uma missão. A Bíblia diz que o nosso primeiro chamado é o ministério da reconciliação. E Deus está com expectativa que a gente cumpra o nosso chamado. Então, Abraão passou por vários povos diferentes. Mas Deus disse que ele seria uma bênção para abençoar. Nós somos uma bênção para abençoar. E o que você tem feito com a bênção que repousa sobre a sua cabeça? Não é? Culto de missões é para isso. Ei, gente, tem gente morrendo. Tem gente vivendo miseravelmente. Porque é ignorante em relação ao caráter de Deus. Tem gente até dentro da igreja achando que Deus é mau, que Deus mata, que Deus dá, Deus toma. É isso mesmo. Nananina. Muito bom. É isso. Oh, glória.
glória! Já posso ir embora, gente. Já ganhei o dia. Que sucesso! É isso. E cabe a você ensinar que nananina não. Amém? Somos uma igreja que ora, que intercede. Talvez a gente nunca vá nos lugares aí dessas bandeiras. Mas eu posso ir como um míssil. A minha palavra pode ir como um míssil, alcançando o alvo. Amém, queridos? Oh, glória. Você pode ficar de pé. Cadê o Ministério de Música? Pode nos auxiliar. O Senhor está querendo nos mostrar a importância da igreja na terra. Você é importante. Você é importante na terra. Sua vida carrega a bênção. E você tem a capacidade de abençoar outras pessoas. No seu dia a dia, em Jerusalém, em Samaria. Gente que você acha que é estranha. Mas Jesus morreu por essa gente estranha. A Bíblia diz que ele não veio para quem tem saúde, ele veio para doentes. Essas pessoas estão doentes. Essas pessoas estão mortas. E elas nem sabem. Por isso que elas agem como agem. Mas nós anunciamos a vida. A vida de Deus. A vida que cura. A vida que nos propõe uma eternidade de comunhão com Deus Todo-Poderoso. E sabe, queridos, o Senhor colocou em meu coração algo agora. Sobre você que está aqui. Veja bem, é bem específico. Você está aqui e Deus já comunicou o seu coração que você tem um chamado para missões transculturais. Não é missões urbanas. Missões urbanas a gente faz aqui. Missão transcultural, o nome já está dizendo, é uma outra cultura, é uma outra nação, é um outro país, é um outro costume. Se você tem chamado para missões transculturais, eu quero orar por você. Tem algo da parte do Senhor para ser derramado hoje nesse lugar, sobre essas pessoas que oram por nações, que têm chamado para nações, chamados transculturais. É óbvio que todos nós temos o chamado da reconciliação. E isso pode acontecer no seu bairro, na sua casa, com a sua família. Mas em específico hoje, o Senhor quer trazer instruções, mostrar passos. O Senhor quer revelar ao coração de pessoas a próxima estação. Talvez Deus esteja falando para algumas pessoas aqui, como falou para Abraão. Vai soltando as tuas amarras. Vai soltando as tuas amarras. Porque eu vou te levar para um lugar. Mas precisa organizar para ir. Sai da terra, sai da parentela. Organiza para poder ir. Deixa eu falar algo para vocês aqui na frente. Se vocês têm certeza que tem chamado para missões transculturais, o primeiro passo, Deus não vai fazer nada sem cumprir esse passo, é vocês orarem pela nação. Vocês têm orado pela nação que Deus colocou no coração de vocês, pelo povo que Deus colocou no coração de vocês. Sem oração a gente não vai. A nossa oração chega primeiro. A nossa fala, a nossa palavra, aquilo que nós oramos, chega primeiro. Prepara o caminho no reino espiritual. E um caminho preparado no reino espiritual, ele vai se manifestar no reino natural. Orar pela nação. Segundo ponto, estudar a nação. Quais são os costumes? O que se come? Qual é o idioma que se fala? Como se veste? Qual é a cultura? Porque senão vai sofrer no campo desnecessariamente. E não vai poder dizer que foi Deus. Porque Deus dá as instruções.
precisa conhecer o povo. O coração precisa arder pelo povo. Porque não é turismo, é missões. Vai ter dificuldade, vai ter oposição. O apóstolo Paulo fala, perseguições que os judeus fizeram. E olha que o judeu era povo dele. Mas ele sofreu perseguições porque ele trouxe uma ideia inovadora. Qual era a ideia inovadora de Paulo? A ideia inovadora de Jesus. Eu quero abençoar todos. Os iguais e os diferentes. Se a gente não entender que há diferença, a gente não consegue fazer missões transculturais. Deus tem se revelado, Deus tem dado testemunho em muitas culturas. E o testemunho que Deus tem dado em muitas culturas não é o testemunho que Ele dá para mim e para você. Porque outras culturas não entenderiam o testemunho como Ele nos dá. Então Ele precisa falar, mostrar, se comportar da forma que outras culturas entendam. Então, se Deus vai dar testemunho no meio dos muçulmanos, Ele não vai chegar lá como um carioca. Ele vai chegar lá com o costume dos muçulmanos, para que não haja choque. O missionário precisa entender que é assim. O apóstolo Paulo fala, eu me fiz judeu, eu me fiz gentio, eu me fiz isso, eu me fiz aquilo. Porque qual era a minha intenção? Que todos conhecessem a Deus e a Jesus Cristo. Então sim, se é um país muçulmano, vai ter que se vestir como eles. Vai ter que comer o que eles comem. Vai ter que ter o comportamento que eles têm. Se é um país africano, a mesma coisa. Veja bem, nós não vamos implantar a nossa cultura natural na cultura dos outros povos. Nós vamos implantar a cultura celestial. E a cultura celestial é universal. Então não podemos ir para missões com a cultura do meu bairro, da minha cidade. Como se veste na minha cidade, o que se come no meu bairro. Ei, não tem feijoada em Portugal. Não tem feijão preto em Portugal. O que é uma lástima. Mas tem outras coisas. Tem um queijo maravilhoso. Vocês entenderam? Então, já entraram no curso de idioma? Precisa entrar no curso de idioma do lugar onde vão. Já começaram a juntar dinheiro para o passaporte? Precisa ter passaporte. Se a oportunidade chegar, não tenho passaporte, não sei falar, não sei como se veste, não sei o que come, não sei qual é o costume. Ei, José estava na cadeia. Mas quando alguém disse para ele, Faraó está te chamando, ele fez a barba. O resto já estava tudo pronto. Ele precisava fazer a barba porque judeu usa barba, mas egípcio não usa barba. O que José fez? Eu vou para os egípcios. Eu vou para Faraó. Egípcios não usam barba. Eu vou tirar a minha barba. Você entendeu? O resto estava tudo pronto. Agora, ele já sabia que egípcio não usava barba. Por isso ele tirou antes. Vocês precisam saber como é lá, para se preparar antes. Eu creio numa igreja, queridos, que vai lançar muitos mísseis. E se você está aí e não veio, eu acredito que você não tenha chamado transcultural. Mas você tem um chamado. Orar pelos que vão. Então você não vai ser um espectador hoje. Você vai ser um intercessor. Você vai orar por cada um deles. Eu não sei quantas nações tem aqui na frente. Uma eu sei, Japão. Não sei quais são as outras. Mas você vai começar a orar por eles. E eles vão orar pelas nações. E sabe, queridos, quando menos esperar, eles estão lá. Você pode crer junto comigo que eles vão? Agora deixa eu falar algo para vocês. No Ministério Verbo da Vida, para ser um missionário associado à agência de missões, vocês precisam fazer escola de missões.
Começa a juntar dinheiro. Começa a se tirar as amarras. Existem passos. E se vocês ficarem esperando Deus dar os passos, vocês não vão sair do lugar. Deus já deu os passos. Conheça a nação. Ore pela nação. E faça escola de missões. Amém. Glória a Deus. Os pastores podem nos ajudar. Pastor Júlio, Raquel. Procura o pastor José no final do culto. Pastor Edelvis, Rafa, Silvana. Vamos orar por eles. Vocês podem nos ajudar, Luciana, Bruno. Vamos orar por eles. Não precisa ser homem com homem, nem mulher com mulher. Sejam guiados. Sejam guiados, sejam guiados. Você pode interceder. Levanta a sua mão para cá. Vamos orar por eles. Vamos interceder. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por cada um deles. Te agradecemos, Senhor, pelo teu comissionamento. Te agradecemos por facilidade chegando na vida dos teus filhos. Te agradecemos por sabedoria. Te agradecemos por portas abertas. Te agradecemos por recursos chegando. Te agradecemos, Senhor, por ânimo renovado. Ânimo renovado. Te agradecemos por sonhos abanados em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por sonhos abanados. Oh, nós te louvamos por esses missionários, pela preparação certa, pelo recurso certo. Senhor, obrigada pela força, pela direção, para que eles possam deixar aquilo que precisa deixar e abraçar aquilo que precisa ser abraçado. Nós te agradecemos, Pai, porque os teus sonhos, os teus planos não serão frustrados na vida dos nossos irmãos. Oh, nós unimos a nossa fé como igreja para declarar caminhos liberados, favor e graça diante dos poderosos. Sim, portas abertas em nações, favor diante de reis, favor diante de governos, favor diante de autoridades, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, queridos, olhe agora você por uma nação. Ora por um estado, ora por uma cidade, ora por seu bairro, ora por um bairro. Comece a mover no reino do Espírito, orando pelo nosso bairro, orando pela nossa cidade. Isso também é fazer missões, é preparar o caminho. Comece a declarar que esta nação é do Senhor Jesus. Esta nação é do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Eu te entrego tudo, meu amado. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.